Vamos falar hoje de um assunto polêmico que traz bastante processo para o judiciário. Pensão alimentícia. Eu sou o Lucas Souza, sou advogado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Como é que a pensão alimentícia é tratada no judiciário? Vamos lá. Seguinte, muitas mães têm trato com os pais em relação à pensão alimentícia. Trato formal, não tem nada no papel. O pai combina com a mãe e fala, olha, todo dia 5 de cada mês, no quinto dia útil, eu vou depositar um valor na sua conta referente aos alimentos do nosso filho. Porém, o que acontece? A maioria das vezes ele não paga de acordo com o que foi combinado. E aí, não pagando de acordo com o que foi combinado, a mãe fica numa situação difícil e não consegue manter o sustento do seu filho. Nesse caso, o que você deve fazer? Presta atenção. Vamos lá para uma dica muito importante. Eu sei que às vezes muitos casais têm harmonia, mesmo tendo divórcio, continuam se falando, tem harmonia entre o casal e vai vivendo tudo bem. Só que acontece um porém. Quando um dos dois consegue encontrar um novo companheiro, um novo príncipe encantado ou uma nova princesa, começa a ter problemas em relação ao pagamento da pensão do filho. Por isso que é importante você entrar no judiciário e procurar os alimentos serem por sentença do juiz, serem arbitrados por um juiz, onde você vai ter um papel, uma sentença, para que haja a obrigação do pai em pagar a pensão para o seu filho. Você entrando com o processo de alimentos, na verdade quem vai entrar é a criança, o menor vai entrar com o processo de alimentos. Você vai ter uma decisão judicial que vai obrigar aquele pai a pagar em determinado dia a pensão para o seu filho. Ah, doutor, mas se ele não pagar, o que eu faço? Fácil. Primeira coisa, você tem que entrar com outro processo. Não é o processo para reconhecer os alimentos do seu filho, não. É um processo diferente, é um processo de execução, é um processo de obrigação de pagar os alimentos. Muitas mães têm medo e falam, não, mas eu não quero que o pai do meu filho seja preso. Não. É o seguinte, primeiro é a ação de alimentos. Você tem a sentença decretada obrigando ele a pagar os alimentos. 30% do que ele recebe ou meio salário mínimo, caso ele seja desempregado. Numa outra modalidade de execução, forçar ele a pagar o que ele não pagou, aí sim, é um processo de pedido de prisão, execução de alimentos. Mas se você ainda não quer o pedido de prisão, você pode ir por um outro rito, por um outro caminho, que nada mais é do que de penhora de bens. Ele não pagou, você vai conseguir penhorar conta bancária, se tiver carro no nome dele, propriedade, no valor dos alimentos que ele deve para o seu filho. E quando que eu posso entrar com esse processo? A partir do primeiro mês que ele não paga, você já pode entrar com a execução. E aí está o grande X da questão, a grande dúvida, a grande polêmica, que muitas das vezes muitas mulheres vêm ao escritório para pedir, as mães, pensão para o filho e falam, olha, ele já está 1 ano e meio sem pagar, eu quero que o senhor entre com processo de execução. Não. Por que não? Porque você não tem ainda a ação de alimentos, você não tem ainda o primeiro passo, você não tem o papel do juiz decretando a obrigatoriedade dele pagar alimentos, então você não vai conseguir. Você precisa primeiro a ação de alimentos, para posteriormente, se ele não pagar, aí sim você entra com a execução de alimentos. Uma dúvida muito importante, mas antes de eu passar essa dúvida para você, me ajuda, compartilha, gostou, curte, comenta, dá um joinha e nós vamos a cada momento passando mais detalhes sobre casos práticos da advocacia. Olha só que importante isso. Pessoal, seguinte, muitas pessoas perguntam também, eu pago a pensão, eu tenho direito de ver o meu filho, ou ele não está pagando a pensão, ele não vai ver a criança. Pode parar com isso. Veja só, a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia, ela está prevista, está lá no 1694 do Código Civil. Agora, a obrigatoriedade do pai ou a mãe prestar assistência relativas a poder de pai, poder de mãe, de visitar a criança, de pegar a criança, de levar a criança para passear, isso não é obrigatório. Como não? Não. Mas aí é um abandono afetivo? Sim. Ele está abandonando afetivamente a criança. O juiz não pode obrigá-lo a toda sexta-feira, às 18 horas, ir lá e retirar a criança e devolver do domingo. Ele não pode.
Não existe essa obrigatoriedade. Agora, se o pai não pagar a pensão, aí sim, você tem essas duas possibilidades. Ou pedir a prisão, ou pedir a penhora dos bens dele. Espero ter tirado algumas dúvidas relativas à pensão alimentícia. E caso você esteja enfrentando uma situação semelhante a essa, procure um advogado de sua confiança. Deixa aqui, ó, embaixo seus comentários, suas dúvidas, ou se quiser, manda um direct para nós. Até o próximo vídeo e um forte abraço.